De novo da coroação do rei Charles, mas nesse momento sobre o movimento político, porque Lula também participou e depois de estar ali na coroação, acompanhar tudo de perto, inclusive ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, ele voltou para o local onde ele estava, conversou com a imprensa e aproveitou aquele momento para criticar a atual política de taxa de juros, atacando mais uma vez também o presidente do Banco Central. Vamos acompanhar um trecho agora. Eu não bato no Banco Central porque o Banco Central não é gente, é um banco. Tá? O que eu discordo é da política. É isso. É isso. Quem concorda com a política de juros a 3,75 defenda publicamente. Eu não concordo. E eu duvido que esse cidadão tenha mais autonomia do que o Meirelles teve. Só que o Meirelles tinha a responsabilidade de ter um governo discutindo com ele, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Isso é importante ficar claro. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juros alta. Porque não há outra explicação. Lula ainda prometeu que a economia brasileira vai crescer. E vou dizer para você, presta atenção, a economia vai crescer. Ela vai crescer porque nós estamos colocando dinheiro, sabe, na veia do trabalhador. Nós estamos retomando todas as políticas públicas que deram resultado. Todas. E se o dinheiro não estiver rodando no bolso do trabalhador, não tem emprego. Não tem melhoria da qualidade de vida nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Então, nós vamos cuidar. Porque, na minha opinião, é o emprego que dá dignidade à pessoa humana. Eu quero falar agora, entrevistar aqui o economista Denis Medina sobre essa recuperação econômica, sobre as críticas feitas pelo presidente também ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Denis, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, obrigado por nos atender neste fim de semana. Eu gostaria de entender primeiro de você se as críticas de Lula são críveis ou se está havendo aí um embate técnico versus político. Bem-vindo. Olá, Cine, boa noite a todos. Não, as críticas são legítimas, né? Ninguém gosta de taxa de juros alta. O problema é que o Banco Central tem um papel de defender a moeda, ou seja, evitar a inflação, colocar a inflação dentro da meta. Um dos poucos instrumentos que se tem é a taxa de juros. Outros instrumentos estão na mão do governo. Então, quando o governo critica e fala que o presidente do Banco Central não fala com ele, e decisão de taxa de juros não é única e exclusivamente de uma pessoa que é o presidente do Banco Central, é o Comitê de Políticas Monetárias. É o Copom que decide isso. Então, o governo tenta colocar toda a responsabilidade em cima de uma pessoa, fazendo pressão política em cima de uma pessoa, quando outros instrumentos que estão na mão do governo, que é reduzir gastos, melhorar a qualidade dos gastos do governo, isso não tem sido feito. Então ele está jogando toda a responsabilidade de uma incompetência do próprio governo em conseguir organizar as contas em cima de uma única pessoa. E essa única pessoa tem apanhado publicamente, porque quem fala tem mais visibilidade do que o presidente do Banco Central, presidente da República, ministro da Fazenda, ministro do Desenvolvimento Econômico. Esses caras têm muito mais visibilidade do que o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central não é um cara político, não é um cara de ficar fazendo articulação com outras forças políticas. Ele está lá fazendo um papel técnico. Então, existe ali um problema de excesso de crítica e falta de ação do governo simultaneamente. Enquanto fica se criticando só a taxa de juros, esquece das outras coisas que precisam ser feitas, né? O governo precisa controlar. Até agora a gente só viu o ministro da Economia falando em arrecadação, aumento da arrecadação. Vamos buscar quem, na visão dele, não paga imposto, quem paga pouco imposto. Vamos aumentar a arrecadação para a gente poder gastar mais. Por que não melhora o gasto, né? Então tem uma parte um papel importante do governo que não tem sido feito. Quando você fala do papel do governo, eu queria que você trouxesse em miúdos para a nossa audiência o que são as questões que o governo já poderia ter feito, porque a gente está falando aí de 4 meses de gestão agora de Lula 3, e que ainda a gente vê patinando nesse início de gestão. Plano de governo. A gente não tem um plano de governo. Sabe exatamente o que o governo quer?
Não, ele diz que quer colocar dinheiro na mão do trabalhador, mas qual que é a política para isso? Como é que ele falou de emprego, falou de renda, ok, aumentou o salário mínimo, mas como é que a gente vai estimular as empresas a gerarem mais emprego e renda? O que a gente viu nesse primeiro trimestre, que a gente tem visto de resultado das empresas, principalmente os varejistas, que estão na ponta, mais próximo do consumidor, muitas tendo prejuízo, algumas pedindo recuperação judicial, Americanas por outras questões, mas a gente viu Tokstok com problema, Marisa com problema, Renner com problema, Casas Bahia, Via Varejo, reportando prejuízo, muitas fechando lojas. Então, assim, enquanto o governo está falando, nada é feito. Um plano de governo, a primeira coisa, não tinha plano durante o processo eleitoral e ainda não tem. O que o governo vai fazer para estimular? Vamos estimular o social. Como? Seja mais claro, mais específico. Como é que ele pretende gerar emprego? Não está claro isso, né? Ele só quer discutir como é que a gente vai gastar mais, como é que a gente vai comprar o Congresso com emendas, com liberações via parlamento, né, de recursos, para poder aprovar as pautas do governo, que não são de crescimento econômico. Né? Quando fala em PL de fake news, o que isso vai estimular nosso crescimento econômico? Nada. É uma outra questão? Sim, mas então qual é a questão de estímulo econômico que o governo está trazendo? Vamos fazer com que tributar as apostas. Ok, acho que faz sentido. Vamos tributar os varejistas internacionais. Tá bom, mas como vai fazer isso? Porque no final impacta o consumidor, né? Quem paga o produto. Então, essas são as questões. Assim, o que o governo está fazendo efetivamente para estimular o crescimento econômico? É tudo muito vago. Denis, os integrantes do Copom também têm sido o Conselho Monetário, né? Eles têm sido bastante bombardeados de críticas de pessoas que falam ou traduzem a insatisfação com a taxa básica de juros em 13,75%, sem uma previsão curta de diminuição desta taxa. E, ao mesmo tempo, eles são criticados exatamente por conta das previsões, das últimas previsões do IPCA, que no fim das contas veio abaixo do que havia sido previsto, a inflação menor também do que foi previsto. Agora, esses dados que são usados como argumento por aqueles que defendem a redução da taxa básica de juros, entre eles Lula, para que de fato ela aconteça, são suficientes neste momento para que o Copom, para que o Banco Central de fato reduza a Selic? O Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, para a decisão de taxa de juros, não olha simplesmente os dados da semana, o que está acontecendo aqui no curto prazo. Ele usa o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pela manhã, que tem projeção para os próximos períodos da economia, quais as expectativas em relação ao mercado. No Boletim Focus, muitas pessoas contribuem, muitos atuantes do mercado, bancos e empresas, para ter aquelas indicadores de como da expectativa de resultado da economia, e o Boletim Focus tem demonstrado aumento na expectativa de inflação para o final do ano. Uma coisa que parece que está meio oculto, assim, as pessoas esqueceram, no ano passado nós tivemos 3 meses de deflação, né? A inflação, na verdade, recuou por conta de desoneração de combustível e outros fatores. A inflação foi negativa. Então, naquele momento, teve mais de 2% de deflação. Se a gente zerar nesses 3 meses, quando ele vai deixar, né, esse negativo vai sair da conta anual, a gente já vai adicionar 2% de taxa de juros para a expectativa do final do ano. Se zerar. E a gente está abaixo das expectativas momentâneas, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Expectativa do Boletim Focus de crescimento pífio. O FMI também fez expectativas de crescimento. O Brasil vai crescer metade da média mundial. Expectativa de longo prazo de juros, de inflação ainda persistente. Então, os elementos para se tomar uma decisão, para efetivamente derrubar a taxa de juros nesse momento, ainda são bem fracos, são bem frágeis. Precisa estudar com calma. É um movimento que, quando você põe numa direção, seja de subir, seja de descer, ou de estabilidade, o mercado precisa de uma consistência. O mercado está vendo uma consistência nos juros altos, isso tem prejudicado
consumo, tem prejudicado todos, né? Porém, a inflação atinge principalmente a classe mais baixa, porque todo o salário dela vai para consumo de alguma forma. As classes médias e mais altas têm um percentual pequeno de poupança, ou pequeno ou grande de poupança, mas eles conseguem poupar, eles não consomem tudo. Então a inflação não impacta a classe média, a inflação impacta diretamente, não impacta tanto, impacta todos, mas não impacta tanto a classe média quanto a classe baixa. A classe baixa é impactada na veia, né? Tivemos aumento do salário mínimo agora, quando teremos outro? Ano que vem. Se os preços continuam subindo, as pessoas continuam perdendo poder de compra ao longo do ano. Então essa é uma preocupação do Banco Central, de não deixar com que essa inflação que hoje parece que está controlada, que vem demonstrando sinais de retração, volte a subir. Denise, uma outra crítica que eu ouvi bastante ao longo das últimas semanas de quem critica a Selic em 13,75% é: nós temos a maior taxa básica de juros do mundo. Nós estamos com taxa básica de juros acima de outros países que estão enfrentando situações talvez mais desafiadoras. Dá para fazer esse comparativo? Porque cada um tem uma economia e uma forma diferente de lidar com ela. Exatamente. Se a gente olhar historicamente, o Brasil sempre teve taxas de juros reais, que é a diferença entre a inflação e a taxa de juros, mais altas do que o resto do mundo, do que os outros países. Por quê? Porque temos um outro componente aqui, que é o risco Brasil, que é o risco político, que é o risco de investir aqui no Brasil. Então, quando a gente precisa que os investidores tragam dinheiro para investir, nós precisamos gerar um ambiente econômico que seja crível, que seja seguro, que seja estável. O cara fala assim, não, eu vou colocar meu dinheiro lá, como é que a gente pode estimular a geração de emprego e renda? Está convidando outras empresas a virem para cá. Como o ministro está negociando lá, por exemplo, com a Shein, né, que é o revendedor lá internacional chinês de produtos através do site. Então, Shein, você vai vir aqui no Brasil? Você vai estimular geração de emprego e renda? Você vai abrir fábrica? O que você vai fazer? Isso é uma forma para que ele efetivamente, né, saia da intenção de vir e efetivamente aporte capital, contrate pessoas, o ambiente todo precisa estar favorável. Então, sempre tivemos taxas de juros reais bem mais altas. Não é novidade. Isso, historicamente, desde que a gente teve a estabilização da moeda no plano real, tivemos taxas reais de juros mais altas do que outros países. Então, é uma comparação que se pode fazer? Sim, mas não posso esquecer o passado, que sempre foi assim, o mercado sempre olhou para isso, e isso fez com que a gente tivesse momentos de estabilidade e prosperidade muito grandes. Então, não veja, são várias tentativas de argumentar, colocando a culpa de todo o problema econômico brasileiro na taxa de juros. Tem muitas outras questões que podem ser trabalhadas com sabedoria, com articulação com o governo, com o que ele vai gastar, qual o direcionamento dos gastos públicos de acordo com as suas políticas de governo que ainda não estão claras, que não dá segurança para qualquer um investir. Então, infelizmente, temos uma taxa de juros mais altas do que o restante do mundo, não todos, né, mas os principais países, sempre tivemos, sempre foi mais alta, e uma comparação pura e simples precisa colocar um contexto histórico, não dá para a gente simplesmente pensar uma notícia e achar que ela é absolutamente verdade. Denise, eu queria só discutir mais um assunto com você. Nesse discurso, além da crítica ao Banco Central, Lula falou também sobre a privatização da Eletrobras, que a privatização dificulta a atuação do governo como acionista, questionou também os salários dos diretores, né, depois da privatização, salários que eram de até 60 mil, hoje são de mais de 200 mil, e que Lula tem a intenção ou de uma tentativa de desprivatização da Eletrobras. Que recado ou que mensagem que isso passa nesse momento em que o governo precisaria, entre aspas, convencer a economia de que a taxa básica de juros pode cair? Então, veja, o governo gosta de ter, especificamente, de ter poder sobre o controle de tudo, né? E ali na Eletrobras era uma empresa que precisava de muito investimento para continuar
crescendo para continuar produzindo e distribuindo energia elétrica. E o governo não tinha a capacidade de fazer esses aportes, inclusive porque, historicamente, também sabemos que empresas estatais, empresas sob o controle do governo, têm muitas manipulações e intenções políticas e não só efetivamente resultados econômicos como uma empresa privada, né? E se a gente olhar para todo o passado histórico de grandes privatizações, né, se a gente olhar só uma, por exemplo, né, da Embraer, que era uma empresa quebrada, no último ano antes de ser privatizada, a Embraer entregou, acho que 5 aviões. Era uma coisa assim, a empresa enorme para entregar quase nada. E hoje é uma das empresas mais admiradas e respeitadas do mundo, né, da aviação. Né? E N outros exemplos, Vale, as companhias telefônicas. Então, assim, o histórico de privatização no Brasil são de empresas que tiveram muito sucesso, melhoraram a qualidade de atendimento dos seus clientes, dos seus usuários, e se destacaram, né, no seu mercado e internacionalmente como boas empresas bem administradas. Essa aceno, né, de tentar querer rever esse processo de privatização, querer trazer de volta para o governo, é muito estranho, porque, de certa forma, assim, não queremos respeitar os contratos, não queremos respeitar o que foi feito no passado. E aí ele fala assim, o salário dos diretores mudou, mas assim, não é mais do governo, é uma empresa privada, foi privatizada. Desculpa a sinceridade, mas assim, o governo não tem nada a ver com isso mais. A empresa tem que se sustentar pelas suas próprias pernas, não vai ter mais investimento do governo. Ela vai ter que gerar o seu próprio ganho. E para conseguir isso, ela precisa de profissionais gabaritados que consigam fazer o seu trabalho adequadamente. Esses profissionais são caros. Então, é mais um aceno de que assim, o governo quer mais controle, quer administrar mais, quer mais empresas, quer colocar mais seus aliados políticos em outros departamentos, né? Já temos muitos, né? Quanto menor o Estado, melhor seria para a população. Mas, infelizmente, esse governo tem essa visão oposta. Denis Medina, economista, muito obrigado por conversar conosco aqui. As portas estão sempre abertas para você. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.